Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos a gente vai falar sobre ortogonalidade, a seção 2.4. Bom, os elementos geométricos que a gente tem para falar sobre ortogonalidade são reta e plano. Desse modo, nas combinações dos dois elementos, a gente tem três possibilidades: ortogonalidade entre retas, ortogonalidade entre uma reta e um plano e ortogonalidade entre planos. Vamos fazer isso através de exemplos. No exemplo 1, a gente vai tratar sobre ortogonalidade entre retas, né? Bom, duas retas são ortogonais quando os seus vetores diretores são ortogonais, certo? Em particular, elas são ditas perpendiculares quando há uma interseção. Então, a perpendicularidade é um caso particular da ortogonalidade, certo? Então, bora lá, por exemplo, 1, ortogonalidade entre retas. Represente a reta R, então a gente está pedindo uma equação da reta R, que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta S, que é dada. Vamos interpretar isso geometricamente. Olha só, temos que, para poder desenvolver, aqui a reta S é dada, sua equação está aqui, e aí o que ele pede é a reta R que passa pelo ponto P, que é dado, certo? E é perpendicular a S. Esse é um teorema clássico da geometria, né? Dado uma reta e um ponto, passa uma única perpendicular a essa reta por esse ponto. Então, o que a gente quer é essa reta R aqui, ó, passando por P e perpendicular a S. Essa reta aqui, reta R. Aqui o ponto P é dado, certo? Bom, o que ele pede é a equação da reta R. O ponto P é dado e a reta S é dada. Como a gente vê aqui nessa equação vetorial da reta S, o que a gente precisa para equacionar a reta S, ou qualquer reta, é um ponto dessa reta, certo? E um vetor diretor dessa reta. Para equacionar a reta R, o que a gente precisa é de um ponto dessa reta e de um vetor diretor. Um ponto da reta a gente já tem, que é o ponto P. Menos 1, 3 e 1. E agora a gente precisa de um vetor diretor da reta R. Como a gente obtém aqui? Esse vetor diretor da reta S está aqui, certo? E a gente vai usar isso. A gente precisa de um diretor. Qual é a sacada para obter o diretor da reta R? Seria um cara aqui, paralelo. É trabalhar com esse ponto aqui, ó, o ponto Q, certo? O ponto Q é um ponto que pertence a R e também pertence a S. A gente vai usar essa informação. Ele é o ponto de interseção entre as duas retas. Então, olha só. O vetor da reta R que a gente vai trabalhar é exatamente esse vetor PQ. Se a gente obter as coordenadas desse vetor, acabou. Primeira coisa, a gente trabalha com o ponto Q. Quais são as propriedades? Q pertence à reta S, certo? Se ele pertence à reta S, a gente sabe que forma ele tem em função de alfa. Então, Q vai ser da forma, olha só, são as paramétricas, né? 1 mais 2 alfa. 1 mais 2 alfa. 1 mais 3 alfa. 1 mais 2 alfa, 1 mais 3 alfa. E, por último, alfa, certo? Q tem essa forma. Só que o que a gente quer é o vetor PQ, que vai ser Q menos P. P é dado. Então, PQ vai ter coordenadas Q menos P. Então, vai ser esse menos esse, primeira coordenada. Então, vai ser 1 menos menos 1, que vai dar 1 mais 1, que é 2. 2 mais 2 alfa. Esse menos esse, que vai dar menos 2 mais 3 alfa. E esse menos esse, que é menos 1 mais alfa, certo? Essas são as coordenadas de PQ, onde alfa é um número real. Se a gente achar as coordenadas numéricas do vetor PQ, acabou, né? Ou seja, basta encontrar o parâmetro alfa. Para encontrar esse parâmetro alfa, a gente tem que utilizar mais uma propriedade que está ocorrendo geometricamente aqui. Qual é? Esse vetor PQ é ortogonal ao vetor diretor da reta S. Ou seja, olha só, além disso, o que a gente tem? O vetor PQ é ortogonal a S. Essa informação geométrica vai nos dar o parâmetro alfa. Olha só. Logo, o produto escalar PQ com S é 0.
E aí a gente trabalha isso via coordenadas. PQ com S, PQ está aqui, S está aqui. Vai ser esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, igual a 0. Esse vezes esse vai dar 4, mais 4 alfa. Esse vezes esse vai dar menos 6, mais 9 alfa. E esse vezes esse vai dar menos 1, mais alfa, igual a 0. Certo? Com isso, a gente cai numa equação do primeiro grau em alfa, acha o valor de alfa, atribui aqui e termina o exercício. Olha só, 4, 9, 1, aqui vai dar 14 alfa. Aqui, menos 6 com menos 1 é menos 7, menos 3, igual a 0. Com isso, alfa vai ser igual a 3 sobre 14. Certo? Bom, e aí o que a gente faz? Substitui esse alfa aqui, acha o vetor PQ, que é o que a gente quer. Vamos fazer num rascunho, ó. A primeira coordenada vai ser 2 mais 2 vezes alfa, que é 3 sobre 14. Aqui multiplica por 14, multiplica por 14, 28 com 6 vai dar 34 sobre 14, certo? Agora a segunda coordenada vai ser menos 2 mais 3 vezes alfa, 3 sobre 14. Aí aqui multiplica por 14, aqui multiplica por 14, vai dar menos 28 mais 9 sobre 14. Nesse caso, isso aqui vai dar menos 19 sobre 14. Essa seria a segunda coordenada, certo? Que é isso aqui. E por último, essa aqui, menos 1 mais 3 sobre 14. Aqui multiplica 14, aqui vai dar menos 14 com 3, menos 11 sobre 14. Essa é a terceira coordenada. Então, assim, logo, vamos colocar logo, o vetor PQ tem coordenadas, são essas que a gente obteve, 34 sobre 14, menos 19 sobre 14, e por último, menos 11 sobre 14, certo? Portanto, a gente consegue equacionar a reta R, que vai ser x. Um ponto dessa reta é o ponto P, que é menos 1, 3 e 1, mais alfa vezes o vetor diretor. Como o 14 é múltiplo, 1 sobre 14 aqui, né? Qualquer vetor paralelo a esse também é um diretor dessa reta. Então a gente multiplica por 14 todas as coordenadas e não altera o paralelismo. De modo que 34 menos 19 e menos 11 também é um diretor dessa reta. Com isso, essa aqui é uma equação vetorial dessa reta R que a gente tem aqui, beleza? Como ele pediu, certo?